Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindas à segunda videoaula do curso de Licenciatura em Matemática à Distância do FRB. Meu nome é Jason Ribeiro e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês da Constituição Federal de 1988. É uma lei extremamente importante, não só para o país, mas para que nós educadores possamos conhecer, porque essa lei máxima do país, ela vai influenciar diretamente, como eu disse na videoaula anterior, nos direitos dos alunos e, portanto, vai influenciar diretamente nas obrigações que você tem com a escola e com seus alunos em sala de aula. Bom, em primeiro lugar, um pouquinho histórico da Constituição Federal. A atual Constituição Federal do Brasil é considerada a 8ª Constituição Federal promulgada no país. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. As constituições anteriores, todas elas, coincidentemente ou não, elas foram promulgadas em períodos de mudança de regime. Então vamos começar pela primeira para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo. Um histórico rápido. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal e, portanto, deixa de ser uma colônia para ser um país. Então há uma mudança de regime. Assume o imperador e 2 anos depois, em 1824, nós temos a primeira Constituição Federal, chamada Constituição do Império de 1824. Depois, em 1891, nós temos, novamente, 2 anos depois de uma mudança de regime, porque vocês se lembram, em 1889 nós tivemos a Proclamação da República e, portanto, em 1891 nós tivemos a Constituição da República, a primeira Constituição da República. Novamente, nos anos 30, nós temos 2 mudanças de regime, em 1930 e em 1937. Portanto, na década de 30, nós temos 2 constituições federais, a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. Findado o regime de Getúlio Vargas, o Estado Novo, e também depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, nós temos uma outra Constituição Federal, que vai atualizar o texto e trazer novos direitos e novas garantias para todos os cidadãos, especialmente para a educação. Durante o regime militar, nós tivemos 2 constituições federais. A Constituição de 1967, que foi promulgada 3 anos depois da ditadura militar assumir o poder, e em 1969 nós temos uma emenda à Constituição que é considerada uma outra Constituição. Portanto, com a atual Constituição Federal de 1988, nós estamos na 8ª Constituição Federal que o Brasil tem. Por que eu fiz esse histórico rápido? Para vocês entenderem um pouco essa trajetória e para saber a importância desse documento, dessa lei máxima do país, que é muito importante para que todos conheçam, todos os cidadãos em geral e principalmente para nós educadores. Para nós educadores, tem interesse um trecho muito específico da Constituição Federal, que são os artigos 205 a 214, porque são os artigos específicos dessa Constituição que tratam do assunto educação. Antes de nós abordarmos exatamente a Constituição Federal, eu vou fazer para vocês uma explicação rápida sobre uma introdução ao estudo da legislação do ensino. Vocês vão acessar a Constituição Federal a partir do seu sítio oficial na internet, que eu vou deixar para vocês no AVA da disciplina. E por que eu recomendo que você sempre acesse o sítio oficial? Porque vai estar sempre atualizado. Se você vai acessar um texto constitucional impresso, dependendo do ano que ele foi impresso, ele está bastante desatualizado, correto? Então, vocês vão acessar o sítio oficial a partir da página do AVA e vão ler para conhecer os artigos 205 a 214 da Constituição Federal. Uma explicação rápida como são organizados os textos legislativos, para que você, nesse primeiro contato, eu suponho que você está tendo o primeiro contato, nesse primeiro contato você vai conhecer um pouco e não ficar com muitas dúvidas sobre como funciona o texto legislativo. Os textos legislativos, como vocês vão observar posteriormente, não têm paginação, principalmente se estiver na página oficial, porque texto em HTML realmente não tem paginação. Esse texto, todo o texto legislativo, é dividido em artigos, para que você possa identificar o assunto que você queira da maneira mais simples possível, sem necessitar de texto impresso ou de paginação. Por exemplo, o assunto que eu gostaria de estudar está no artigo 39. Então você procura o artigo 39 e vai acessar o assunto que você precisa. Esses textos normalmente são um pouco extensos. Só para você ter uma ideia, a nossa Constituição Federal tem mais de 300 artigos. Isso, se fosse organizado em paginação, poderia dar confusão em virtude de diferentes formas de impressão. Portanto, os artigos estão todos em sequência, número crescente, e isso vai facilitar o seu acesso. Lembrando, nós vamos estudar 205 a 214. Esse texto extremamente extenso, de mais de 300 artigos,
ele está subdividido em assuntos, para que você possa localizar também por assuntos. Os títulos mais amplos são chamados, os assuntos mais amplos são chamados de títulos. Então, a Constituição tem vários títulos. Dentro desses títulos, para organizar os assuntos, nós temos os capítulos, as seções, e quando as seções são muito extensas, nós temos as subseções. Assim, é uma forma de garantir que você vai compreender o que você vai estar estudando em qualquer texto legislativo que você acesse, porque a maioria deles no Brasil segue mais ou menos essa forma de organização. É isso que eu tinha para falar para vocês nessa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam gostando do curso e nós nos vemos na próxima videoaula. É isso aí.